Oiê, vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Conversa de Corredor. Esse podcast que é como se você estivesse me acompanhando no corredor de uma mudança de aula para outra, para a gente poder falar um pouquinho sobre como que a gente consegue lidar melhor com o exame, especificamente dessa temporada, a respeito de espanhol no Enem. Então, meu nome é Alessandro Perry, eu sou professor de espanhol, estudante e inclusive professor de tantas outras matérias que eu acho que eu tô ficando sem tempo. Inclusive, até mesmo eu tento falar que esse é um tipo de podcast um pouquinho mais não usual, né? Não tenho a minha mesa de madeira, os meus microfones, fones de ouvido para que vocês possam ver e mandarem pics para mim, para que a mensagem seja lida. Mas eu acho que a ideia ela é justamente para que a gente possa ser enriquecido pelo conteúdo e não pela forma. Bom, vai saber, né? Talvez eu esteja um pouquinho errado a respeito disso. Eu espero que não. Então, a gente vai falar hoje sobre mais ou menos uma conexão que a gente teve a respeito de tudo isso que eu estava falando para você. Eu já falei um episódio sobre tirinhas e quadrinhos. Teve um outro episódio que a gente já conversou a respeito de anúncio e cartaz. Mas hoje eu vou falar de uma coisa que me surpreendeu em um dos Enems, que é um que vai ter apenas uma questão que eu vi que eu achei até difícil de conseguir classificar esse tipo de pergunta, mas você vai entender comigo. Bom, assim como eu falei na última aula, a gente tem alguns textos que possuem o apoio de imagem. Então a gente pode ter, na construção de uma pergunta, o apoio de um texto verbal. Então isso significa que a gente vai ter um texto com a presença de palavras. Talvez não seja muito difícil a gente conseguir entender isso, mas é interessante porque a palavra verbo, ela vem inclusive de uma palavra do latim que significa palavra. Então a gente não necessariamente precisa de uma ação quando a gente fala de texto verbal, mas é engraçado a gente achar essa definição, né, de texto verbal, que é um texto com palavras, mas não necessariamente que a gente precisa de um verbo. Por exemplo, se a gente tiver uma construção como a gente ter... Nossa, é até difícil a gente conseguir pensar, né, numa frase que não tem um verbo. Sei lá, se por exemplo a gente colocar não. O não, ele é um advérbio, né? Então a gente consegue fazer com que ele simplesmente seja uma construção que a gente já tenha toda uma frase sendo construída sem que tenha uma ação, um verbo de fato. Mas ele tem a classificação antiga de um verbo que é uma palavra. O texto não verbal, ele já vai ser o que a gente tem como apoio de imagens. Então, se a gente for pensar no anúncio, no cartaz, nas tirinhas e dos quadrinhos, eles são um tipo de texto verbal, não verbal. Um texto que ele está misturado. Agora, por que eu tô dando toda essa jornada, né? Por que eu tô falando toda essa toada? Porque quando a gente tem esses tipos de textos que aparecem com o apoio de um texto não verbal, é uma delícia, né? Porque a gente tem que muitos alunos ficam muito preocupados de conseguirem ler o texto dentro dos 3 minutos que supostamente por alguém ou por vários professores que continuaram repetindo esse tipo de mito, dizem que não, você só tem 3 minutos,33 para responder as perguntas do Enem. Que é uma grande bobagem. O que vai acontecer? Realmente tem exercício que você vai gastar mais tempo, tem exercício que você não vai gastar todo esse tempo. Porque, assim como eu falei para você, existem os textos verbais que você vai gastar um pouco mais de tempo para você poder ler. Às vezes vai ter alguma coisa que você precisa reler. E, inclusive, eu nunca sugiro que você leia o texto completamente antes de você ver a pergunta. Então, a estratégia mais aplicável possível para responder qualquer pergunta do Enem é: veja a pergunta. Você viu a pergunta? Aí você vai e você começa a leitura do texto, se for necessário. É engraçado que às vezes tem uns textos quilométricos do Enem que pega uma página inteira e aí a pergunta é sobre um vocabulário. É uma coisa meio triste, né? Você ter que ler o texto para ir chegar na pergunta, e a pergunta poderia ser simplesmente respondida com você ter visto o vocabulário e não o texto inteiro, ou só ter colocado o parágrafo. Às vezes o Enem traz essas sacanagens que a gente precisa prestar atenção. Bom, aí a gente tem então
esse apoio da imagem que faz com que a gente consiga ler mais vezes e ter uma certa calma. Inclusive, você vai ter, por conta disso, algumas perguntas que você gasta menos tempo, que você não precisa de fato desses 3 minutos. Mas a gente vai ter então esse gênero que eu estou trazendo para você, que é o grafite, uma análise de um grafite. Então assim, a gente tem um grafite em uma das perguntas do Enem, na parte de espanhol, que eu não sei exatamente o que poder dizer como classificação. Assim, o grande problema da gente conseguir classificar esses tipos de texto é que esses textos eles têm outras reproduções e geralmente no cânone está escrito qual que é o gênero textual. Mas o grafite é uma expressão de arte. Então a gente tem que, de fato, quando a gente fala de um grafite, a gente tem um texto que ele é imagético, que ele tem esse apoio da imagem para poder fazer com que a gente construa uma narrativa. Só que a gente tem uma pergunta só feita em todo o Enem que a gente traz esse apoio do grafite e uma interpretação a respeito dele. Então é interessante que você saiba assim que teve essa pergunta de grafite. Pode ser que no futuro tenha o que também? Que tenha também até um outro tipo de grafite ou até mesmo uma obra de arte e embaixo tenha uma análise ou um texto descritivo a respeito desse tipo de arte. O grafite especificamente ele tem como grande intenção invadir um espaço que ele não era para estar. O grafite e o picho, eles vêm como incômodos de um local que eles não deveriam estar. Então tem muita gente que talvez tenha até a grande confusão de grafite, picho, arte urbana. E assim, vamos ser bem sinceros que arte urbana é só uma forma de você conseguir melhorar e tentar tornar mais aceitável essa construção de porque não é picho, né? Não é grafite. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que o picho, ele trabalha com essa intenção de ele invadir um local e incomodar. O grafite, ele tem mais ou menos como essa ideia do que a gente poderia dizer da arte urbana, que ele é permitido, que ele é mais estético. Então, sempre que a gente tem essa construção de algo invadindo um local, fazendo com que você leia e você fique incomodado, ou que você fique pensando que ele cata os seus olhos, é o que a gente tem como esse grafite. Então, a gente tem um pensamento mais reflexivo ao do que a gente vai fazer, essa análise do grafite, mas que também é uma boa forma de a gente conseguir saber que quando a gente tem realmente um texto imagético, a leitura é sensacional, porque a gente não precisa gastar tanto tempo, que nem, por exemplo, alguns outros textos que eu vou falar nos outros episódios, para poder ficar gastando dos 3 minutos e 33 que alguém diz que a gente tem que ter esse tempo no Enem, você vai gastar uns 3 minutos só lendo e uns 30 segundos entrando em frenesi e ficando maluco para poder responder. Então, é isso que a gente vai falar do episódio de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo no e-mail, contato@professorpauloalessandro.net. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, mais alguma coisa que eu posso falar, vocês possam ficar interessados, professoralessandro.net, especificamente espanhol, só colocar o /espanhol e também tem o /cursos para vocês poderem ver meus outros cursos. E caso vocês queiram ver eu falando sobre redação, inglês, gramática, literatura, vocês conseguem me achar da mesma forma, só ver Alessandro PR nas redes sociais, você vai achar minha carinha sorrindo, falando das matérias. Tudo bem? Espero que vocês tenham um bom dia, muito obrigado por vocês terem me ouvido, terem ficado até aqui e a gente se vê num próximo episódio. Na verdade, vocês me ouvem, né? Eu já tô acostumado a falar ver, porque eu só faço vídeo no YouTube, faço os vídeos nos cursos, que eu fico falando ver, mas aqui no podcast e no próximo episódio que a gente se ouve. Até mais!